Olá, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um momento de prece, hoje, terça-feira, e para que nós iniciemos a nossa atividade da noite, vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo ao Mestre Jesus por todas as bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, a proteção que temos recebido, o amparo espiritual em todas as horas, e a certeza de que, por mais difíceis que sejam as provas e o caminho, estaremos sempre amparados e protegidos pela espiritualidade. Que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 11, que nós estamos utilizando ao longo desse mês de abril. E o capítulo 11 tem o título de Amar o Próximo como a Si Mesmo. E aí a gente reflete um pouco, sobre essa frase bem pequena, mas que tem uma profundidade muito grande. E talvez seja uma das frases mais importantes do Evangelho. Eu acho que o principal ensinamento que Jesus nos deixa no Evangelho é exatamente esse: o amor ao próximo como a nós mesmos. E por que é tão difícil a gente avaliar a dimensão desse sentimento e sermos capazes de amar o próximo nessa intensidade? Exatamente porque nós lidamos com uma questão muito séria, que talvez seja o nosso maior desafio ao longo das reencarnações, que é o egoísmo. Então esse capítulo ele trata muito profundamente da questão do egoísmo, porque a única forma de você realmente ser capaz de amar o outro é você saindo de você, é você deixando de ser prioridade, é você deixando de ser sempre o privilegiado para atender a necessidade do outro. Então é uma provocação. Eu acho que Jesus nos deixou essa provocação para que a gente refletisse exatamente como lidar com isso. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade atual, fazendo uma análise com tudo que a gente está vivendo hoje no mundo. O que nós estamos passando? Estamos enfrentando uma pandemia, uma situação de apreensão, de insegurança, que nos causa realmente muito mal-estar, porque tudo aquilo que nós entendíamos como real, como concreto, de certa maneira, se desestruturou nos últimos 20 dias. E isso faz com que a gente comece a pensar de forma diferente, Que mundo nós vamos enfrentar daqui para frente, que situação nós podemos, que pode nos acontecer, E a gente começa a entender que o que muitas vezes nós não enxergamos no outro, as dificuldades que os outros vivem, quando se aproxima de nós, isso se torna muito mais concreto, muito mais real e muito mais preocupante. Nessa questão da pandemia, fazendo uma reflexão a respeito desse tema, o primeiro caso de coronavírus, ele surgiu na China em dezembro do ano passado. Portanto, nós estamos falando aí de praticamente 6 meses. E de dezembro para cá, dezembro, janeiro, nós víamos constantemente em todos os jornais, em todos os meios de comunicação, que a doença estava se alastrando, a China tomando medidas para isolamento, isolamento social e tudo mais, uma quantidade de mortos enorme. E eu me lembro que isso, para nós, de um modo geral, o restante do mundo não estava preocupado com isso. Por mais que fosse uma situação grave, o fato de nós vermos 800, 700 pessoas morrendo por dia na China, mas aquilo era alguma coisa distante, era alguma coisa que estava lá na China, do outro lado do mundo, isso não vai chegar até aqui. E nós, quando eu digo nós, todos os nós que estávamos fora desse cenário, não entendíamos aquilo como algo realmente real, como algo realmente concreto, uma coisa que pudesse nos afetar. A gente até se condoía com os nossos irmãos chineses, mas era uma coisa distante.
E aí o que foi acontecendo? O processo foi se alastrando, né? O que era uma epidemia, que estava ali circunscrita só a China, de repente se alastrou pelo mundo. Tomou conta da Europa, tomou conta da Ásia, tomou conta dos Estados Unidos, da América, e agora chegou até o Brasil. E aí nós vemos o tamanho do problema. Quer dizer, foi preciso nós vivermos na carne, né, a dor, o sofrimento, a angústia, a preocupação, para que nós fôssemos capazes de nos comover com a dor do outro. Então, quando nós passamos por uma situação como a que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, é exatamente o momento onde, através do sofrimento, onde, através da dificuldade, da dor, nós temos a oportunidade de crescer. Eu li uma vez num livro que eu achei muito interessante, que ele falava o seguinte, que a dor é o cachorro de Deus. E aí a gente fala, poxa, mas o cachorro de Deus por quê? Porque nós todos somos um rebanho, né? Deus é o condutor desse rebanho, e muitas vezes alguns de nós, algumas dos membros desse rebanho saem fora, se afastam, se perdem, né? E aí a forma que Deus encontra de trazer de volta para o rebanho, né? O nosso pastor, trazer de volta para o rebanho esses desgarrados é através da dor. Ele manda o seu cachorro trazer essas redes, né, que estão desgarradas para o rebanho novamente. E é uma analogia interessante, é verdade. A gente precisa passar pela dor, precisa passar pelo sofrimento, pela dificuldade, para que de alguma maneira isso faça com que a gente entenda que é preciso voltar para a nossa essência, é preciso voltar para a nossa origem. Então tudo que nós estamos passando hoje é exatamente importante por isso. Então a gente precisa sair de todo esse processo melhor. A gente tem que buscar, na verdade, ao longo desse período da quarentena, do isolamento, do afastamento, para que a gente consiga sair disso melhor. Melhor como sociedade, nós melhor como seres humanos, mais caridosos, mais generosos, dispostos realmente a nos abrirmos para o outro, né? E é o que o Evangelho nos pede aqui, que nós sejamos capazes de amar o nosso próximo, né, na mesma intensidade que nós nos amamos. Então essa é uma questão muito crucial, né? Se nós queremos realmente melhorar moralmente, melhorar espiritualmente, nós temos que passar por isso. Então essas dores, esses sofrimentos, essas angústias, às quais nós muitas vezes somos expostos, elas têm o objetivo exatamente de fazer com que a gente consiga refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa postura, sobre o que nós realmente queremos, sobre a nossa espiritualidade, né? Que espiritualidade que eu estou exercendo, né? Isso é realmente uma espiritualidade real, onde eu me coloco como um ser espiritual que está numa experiência material encarnado, ou eu simplesmente uso a espiritualidade apenas como um jogo de troca, né? uma negociação com Deus para tentar ter alguns benefícios a mais, né? Então tudo isso precisa passar pela nossa crítica, pela nossa autocrítica, né? E aí aqui no Evangelho tem um trecho interessante que fala sobre fé e caridade, né? Eu vou ler só um pedaço aqui, que na instrução dos Espíritos, o Espírito Protetor nos fala o seguinte: tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade. Triunfareis se a caridade os inspirar e se a fé os sustentar. Então aqui é o sacrifício que nós temos que viver nessa existência, é exatamente sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho
sacrificar a vaidade. Isso permitirá que nós consigamos ter uma vida melhor e consigamos realmente ser mais felizes. Então agradeço pela atenção de vocês. A gente vai encerrar agora nosso momento de prece, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.